Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a transição começou oficialmente hoje. Lula foi até o gabinete do governo eleito em Brasília e fez um discurso recheado de recados para a política e para a economia. E por causa disso, o mercado financeiro reagiu. Na economia, depois de 3 meses de deflação, a inflação oficial do nosso país subiu. E morre o ator Roberto Guilherme aos 84 anos. Ele ficou conhecido pelo personagem Sargento Pincel no programa Os Trapalhões. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. CBN Eleições 2022. A transição do governo Lula ficou 100% on hoje porque o próprio presidente eleito Lula visitou hoje pela primeira vez a sede do governo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Deputados e senadores estavam presentes e lá ele fez um discurso longo, falou sobre tudo. Ele falou sobre política, prioridades de governo e também sobre economia. E esse discurso, já adianto para você, mexeu com o mercado financeiro. Logo mais eu conto para você o que ele disse, porque eu vou começar pela parte política. Lula deixou claro, logo de cara, que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin não será ministro de governo. E Lula falou isso porque nos bastidores o nome de Alckmin foi levantado para ser ministro de algumas áreas, entre elas a defesa. Mas o nome de Alckmin não foi bem aceito porque ele não pode ser demitido, né? Afinal, ele vai ser um vice-presidente. E além disso, petistas têm reclamado da falta de espaço na transição e no futuro governo. E foi aí que Lula deu uma outra sinalização. Ele disse que os coordenadores que estarão na transição não serão necessariamente ministros. Inclusive, ele disse ter dado o cargo de coordenador da transição a Alckmin para deixar isso bem claro. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte: olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Lula disse que a transição não decide nada e que opera como uma máquina de ressonância magnética, fazendo aí uma espécie de levantamento da situação do país. Esse discurso do presidente eleito também foi voltado para a área social. Lula disse não pensar em macroeconomia, mas em sobrevivência humana e que vai governar para todos, mas vai dar prioridade aos mais pobres. E quando ele foi firmar um compromisso de combate à fome, Lula chorou e foi aplaudido de pé. Não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. O presidente eleito também deu recados a Bolsonaro e aos presidentes dos outros poderes. Ele disse que o judiciário vai ter paz e que não é papel do presidente interferir no legislativo. O petista disse ainda que o Congresso tem defeitos, mas que é melhor um discurso nervoso do que um silêncio profundo, numa referência aí ao fechamento do Congresso na época da ditadura militar. Ainda no discurso de hoje, Lula disse que os perdedores da disputa eleitoral vão ter o direito de escrever a história do país e participar do processo de transição de governo. E tem mais. Durante o discurso, Lula fez uma sinalização que pretende fazer mais gastos fora do teto do orçamento de 2023. Ele questionou o fato do Brasil ter uma meta de inflação, mas não ter uma meta de crescimento. Lula disse que o Brasil precisa enxergar despesas em áreas como saúde e educação como investimento e não como gasto, para assim poder investir recursos e fazer a economia do país crescer novamente. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a
a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E deu ruim, hein? Essa declaração de Lula levou à queda da Bolsa de Valores porque os investidores entenderam que a política econômica do governo Lula não vai respeitar o orçamento público, que, na visão dos investidores, traz uma instabilidade para a economia. E para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores de São Paulo ampliou as perdas no dia e caiu mais de 3% e fechou o dia aos 109.336 pontos, com uma baixa de 3,74%. E o dólar subiu com força, fechou o dia com uma super alta de 4,14%, cotado a R$ 5,390. Já o euro fechou o dia também com uma super alta de 5,98% aos R$ 5,494. E depois aí desse dia turbulento no mercado financeiro, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin precisou amenizar a situação. Alckmin defendeu que, ao longo dos mandatos, Lula sempre respeitou as contas públicas e que tem, sim, responsabilidade fiscal. O presidente Lula já foi presidente da República, de que assumiu o governo com uma dívida sobre PIB de praticamente 60% do PIB e, quando transferiu o governo, era menos de 40% do PIB. Então, baixou de 60% para 40% a dívida sobre PIB. E teve resultado primário, superávit primário em todos os anos. Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer, né? Esse é o fator relevante. E aí é importante investimento. Você tem investimento público e privado, recuperar planejamento no Brasil e bons projetos. Outra declaração de Lula que mexeu com o mercado foi a questão de privatizações de empresas estatais. Lula disse que a Petrobras não vai ser fatiada e que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES não serão privatizados no futuro governo. E depois de toda essa repercussão do dia, Lula disse que não viu o mercado ficar tão sensível assim. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro. E hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin aproveitou para anunciar integrantes de mais 6 grupos técnicos da equipe de transição: de comunicação, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, planejamento, orçamento e gestão e comércio, indústrias e serviços e pequenas empresas. E entre os integrantes do grupo de orçamento e gestão estão o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, o deputado federal Enio Verri, a professora e economista Esther Dweck e o presidente do Conselho Federal de Economia de São Paulo, Antônio Correa Lacerda. Na comunicação aparece o ex-ministro Paulo Bernardo, já no grupo de mulheres está Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. No grupo Indústria, Comércio e Serviços e Pequenas Empresas aparece o ex-governador e ex-deputado Germano Rigotto, do MDB, que inclusive foi um dos coordenadores da campanha de Simone Tebet, além do deputado Marcelo Ramos, do PSD. Nessa lista também aparece Paulo Okamoto, que é aliado do presidente Lula, também o presidente do Sebrae e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano. E sobre o futuro ministro da Fazenda, Lula quer ouvir agentes do mercado financeiro antes de decidir.
E entre os que serão consultados está Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco. Trabuco, por exemplo, fez a indicação de Joaquim Levy como ministro da Fazenda na época da presidente Dilma Rousseff. E essa conversa de Lula com Trabuco deve acontecer antes dele ir para a COP27 no Egito na segunda-feira. Para fechar esse assunto, o cardiologista de Lula, Roberto Calil Filho, vai comandar uma comissão de especialistas para assessorar na transição para o novo governo do PT. O grupo não vai integrar formalmente essa equipe do gabinete de transição, mas deve apoiar na definição de prioridades para a área. E foram chamados ainda outros profissionais renomados da nossa medicina, como o Dr. Drauzio Varella, Cláudio Lottenberg e Fábio Jatene. E mudando completamente de assunto, hoje o julgamento da pastora Flor de Lis chegou ao 4º dia. E as últimas 3 testemunhas de acusação foram ouvidas hoje. Uma das filhas afetivas da pastora Flor de Lis disse que a morte do pastor Anderson do Carmo só aconteceu porque a ex-parlamentar permitiu. Roberta dos Santos disse que Flor de Lis era soberana na casa da família. E durante o julgamento, ela foi questionada se Flor de Lis mandou matar o ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Roberta respondeu com certeza e disse que depois da morte, ela tinha uma fisionomia de completo alívio. Roberta também reforçou a distinção de grupos da família, como outros filhos já falaram durante a semana. E hoje também a segunda a falar no depoimento foi uma sobrinha de Anderson do Carmo, a Rebeca Vitória Rangel, que era tida como uma neta afetiva de Flor de Lis. Ela diz que a ex-deputada é manipuladora e que vai usar todo mundo para não ser presa. A jovem disse que testemunhas foram orientadas a apoiar Flor de Lis e não falar que desconfiavam dela. Rebeca também disse que a família era orientada por uma mulher chamada Paula Barros, que começou a frequentar a casa. Lá na COP27, a cúpula do clima, a deputada eleita e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou ao Egito nesta quinta-feira. A deputada está na COP cumprindo uma agenda própria na condição de liderança ambiental e também de especialista, e não oficialmente como parte do governo eleito, apesar de ser ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula e uma das cotadas para assumir o ministério ou chefiar uma autoridade nacional do clima que vai ser criada. Ela se reuniu hoje com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, o John Kerry, e eles discutiram a Amazônia e a cooperação entre os países. Marina Silva também se encontrou com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez. E recentemente, você ficou sabendo aqui no Panorama CBN que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante ligada ao meio ambiente. Há uma semana, mais ou menos, o STF determinou que o governo federal reativasse o Fundo Amazônia, projeto de cooperação internacional para a proteção da floresta com dinheiro doado pela Alemanha e pela Noruega. Para você ter uma ideia, já são mais de 3 bilhões de reais parados e o fundo está paralisado desde 2019. E hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esteve na COP e explicou por que existe um aumento no mundo todo da participação do judiciário em questões ambientais. Ele participou de um painel sobre esse tema e explicou que, primeiro, ainda existe negacionismo sobre o tema de mudanças climáticas, apesar dos cientistas serem unânimes em dizer que elas são causadas pela ação humana. E que a política ela tem curto prazo e os impactos ambientais são médio e a longo prazo. Então, os tribunais têm sim que atuar. Ele falou também que os objetivos do Acordo de Paris, que é o tratado internacional com obrigações dos países signatários, não vêm sendo cumpridos porque governos negligenciam a crise ambiental. Então, em vez de tratar essa questão como política, passou-se a tratar como jurídica. O ministro explicou como isso funciona aqui no nosso país. Nos últimos anos, esse não é um juízo de valor, nem um juízo político, é um juízo de fato. As políticas governamentais foram na direção contrária ao que determina a Constituição e ao que determinam os tratados internacionais. E houve, inclusive, um desmonte das agências ambientais responsáveis pela proteção ambiental e pela proteção das comunidades indígenas
Houve uma expansão progressiva do desmatamento na Amazônia, por exemplo. A Constituição brasileira tem um dispositivo, que é o artigo 225, que diz que a proteção ambiental é um direito fundamental do cidadão e é um dever do Estado, o que também dá uma conotação jurídica diferenciada a essa matéria. Outro exemplo citado por Barroso foi quando a maioria dos ministros do STF decidiu em junho que o governo federal deveria enviar recursos para o Fundo Clima, que foi criado por lei em 2009 e que faz parte de uma política nacional de financiamento de projetos ligados à redução de emissões e de adaptações às mudanças climáticas. Eles consideraram que houve omissão do governo federal e Barroso foi o relator desse caso e ele também explicou essa decisão do STF. O Supremo estabeleceu uma premissa que eu considero muito importante, que é reconhecer que o Acordo de Paris é uma modalidade de tratado de direitos humanos, o que no Brasil tem um significado jurídico muito importante, porque ser um tratado de direitos humanos coloca essa deliberação internacional acima da legislação interna, ainda quando não se possa exigir, com base no tratado, algum eventual comportamento, é possível invalidar os comportamentos que contrariem o tratado, porque esta foi uma obrigação internacional assumida pelo Brasil. Essa fala de Barroso é interessante para explicar por que algumas decisões não são políticas e sim jurídicas, porque se são leis, se fazem parte da nossa Constituição, cabe à Justiça fazer cumprir essa lei. O ministro Barroso também terminou dizendo que a questão ambiental é uma das grandes causas da humanidade e que temos o dever de empurrar essas causas na direção certa. E voltando a falar sobre economia, depois de 3 meses de deflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do nosso país, acelerou para 0,59% em outubro. O índice acumulado de 2022 é de 4,7% e nos últimos 12 meses de 6,4%. Esses números foram divulgados hoje pelo IBGE e a taxa ficou acima das projeções do mercado. E entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 subiram. O gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, destacou que a alta foi puxada pelo setor de alimentos e bebidas, com um crescimento de 0,72%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em outubro, com destaque para alimentação e bebidas, cujo resultado foi puxado aí pelos alimentos para consumo no domicílio. Eu destaco 2 em particular: a batata inglesa, que teve um aumento nos preços de mais de 23%, e o tomate, que teve uma alta de cerca de 18%. Dando sequência aí em termos de contribuição para o resultado do mês, nós temos os grupos saúde, cuidados pessoais e transportes. Tá puxado, né? As passagens aéreas e os planos de saúde também influenciaram a alta, assim como o grupo de vestuário, que teve a maior variação no mês, de 1,22%. A taxa acumulada de 12 meses é a menor desde março do ano passado, mas apesar aí desse alívio, o IPCA caminha para estourar a meta de inflação pelo 2º ano consecutivo. Para você ter uma ideia, o mercado financeiro projeta uma alta de 5,63% até dezembro, segundo o último boletim Focus, e foi divulgado pelo Banco Central na segunda-feira. O centro da nossa meta é de 3,5% e o teto é de 5% em 2022. Amigos e familiares e fãs se despediram hoje do cantor, ator e apresentador Rolando Boldrin. O velório foi aberto ao público nesta quinta-feira no Salão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Rolando Boldrin estava internado há 2 meses no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e morreu nesta quarta-feira por complicações pulmonares e do rim. Ele tinha 86 anos. E Boldrin foi o pioneiro na realização de programas de televisão dedicados à música brasileira caipira, de inspiração regional. Primeiro no Som Brasil, da TV Globo, entre 1981 e 1984, e depois ele passou pela Bandeirantes e pelo SBT até chegar à TV Cultura. E no velório, hoje, os presentes se reuniram para lembrar as histórias da vida e da obra dele. A mulher de Rolando, Patrícia Maia, disse que ele manteve a serenidade até o fim da vida. O Rolando era uma pessoa muito pé no chão, né? Ele sabia que estava indo, né? Ele tinha
um bordão, né? Ele falava que todo mundo viajava fora do combinado, né? E ele estava dizendo que ele estava indo no combinado. Ele tinha cumprido, né, com tudo que ele fez e só me deu muitas atribuições, porque além de esposa, sou a produtora, né? Cuido de tudo para ele e ele é uma pessoa extremamente responsável com o trabalho era tudo para ele. Mas foi impressionante como é que a gente pode falar? A serenidade. Muita serenidade. Ele falou que estava voltando para casa. Enéas Pereira, diretor de programação da TV Cultura, onde há 17 anos Boldrin apresentava o programa Senhor Brasil, falou sobre o trabalho dele na televisão. Ele era um grande amigo, além de um grande artista, um entusiasta da cultura brasileira, mas é uma tristeza que não dá para deixar só ela no lugar, ocupar tudo, porque Boldrin tem um trabalho muito bonito, sabe, ligado à cultura brasileira, e a gente tem que celebrar esse trabalho num momento como esse, sabe. Boldrin era um amigo e era um amigo do Brasil. O sepultamento do artista foi realizado no cemitério do Morumbi. E outra notícia triste que vem do mundo das artes é que o ator Roberto Guilherme morreu hoje aos 84 anos. Ele é conhecido pelo personagem Sargento Pincel, do programa Os Trapalhões da TV Globo. Roberto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro e, segundo a TV Globo, ele estava enfrentando um câncer. Roberto Guilherme contracenou com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, e ele era carinhosamente chamado de Pinça por causa do papel. Além de ator, Roberto era diretor e dublador, e a marca registrada dele era a cabeça raspada. Roberto Guilherme nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e ele foi jogador de futebol profissional e paraquedista do Exército. E foi na corporação que ele escreveu uma peça de teatro amador e acabou atuando no dia em que um ator faltou. Roberto foi então convidado para trabalhar na televisão. Ele passou pelas TVs Rio, Excelsior, Record e Tupi, até chegar na Globo. Na emissora, Roberto Guilherme participou de programas como Viva o Gordo e Balança Mas Não Cai. E hoje o humorista Renato Aragão, o Didi, lamentou a morte de Roberto Guilherme. Roberto Guilherme, Sargento Pincel, era um amigo maravilhoso. Naquele tipo que ele fazia de durão, era muito diferente, porque fora disso, era um amigo maravilhoso. E ele era sargento mesmo, já deu 100 e tantos saltos de paraquedas. Isso, depois virou ator, ficou alegrando a todo mundo. E hoje, eu não sei como falar desse meu amigo, muito doce, que nós perdemos aqui. Muito bem, mas o céu vai ficar mais alegre. Um beijo. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Chico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail, que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Beijos pra você e até mais!